Olá, graça e paz, queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que Deus vos abençoe a cada um de vocês. Eu quero compartilhar uma mensagem com a amada igreja, tendo em vista esses últimos tempos que a mentalidade, as atitudes do ser humano e do povo cristão, eu tenho certeza que irá mudar. Quando nós pensarmos em igreja, nós vamos ter a certeza de que Deus está falando com a igreja. Que a igreja somos nós. Que nós precisamos prestar cultos ao Senhor, que nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, que a igreja muitas vezes, ou aliás, ela não precisa de show gospel, não precisa de grandes nomes de cantores, pregadores, para chamar a atenção do povo. A igreja tem que cultuar a Ele em espírito e em verdade. E esse é o tempo em que o Espírito Santo, o nosso Deus Todo-Poderoso, está mostrando a cada um de nós que a igreja somos eu, somos você, e nós sim temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Eu quero ler com vocês aqui uma passagem, 3 versículos, vamos ler 3 versículos aqui. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 18. E vamos ler comigo o verso de número 21, onde diz assim, vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E aqui no verso 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Meu Deus! Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. No verso 39 diz assim: o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! E é isso que tem acontecido nesses últimos tempos, amados irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, o culto a Baal, o Senhor da vida dos deuses dos cananeus, Deus dos cananeus, ele teve sua maior difusão em Israel durante o reinado do rei Acabe, e através de sua mulher Jezabel, aquela mulher que empreendeu uma dura perseguição aos profetas do Senhor, matando aqueles profetas, estabelecendo para eles 450 profetas que promoveram adoração a todo Israel. Adoração a quem?
a Baal, que era representado por diversas e diversas formas, diversos nomes. E no meio daquele povo, o único que conseguiu escapar da perseguição foi Elias, o tisbita. E hoje em dia não é diferente, né, amados? Quantos e quantos nomes, quanta adoração a outros deuses, sem ser ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Mas a gente vê tantos nomes por aí, a gente vê tantas imagens, tanta adoração a outros deuses, que só pela misericórdia. E quando nós lemos a palavra de Deus, até quando cocheareis? Vamos trazer para o nosso palavreado real de hoje, porque às vezes a gente quer falar difícil e a pessoa fala, eu não entendi. E eu gosto muito de falar as claras, na nossa linguagem atual, trazendo para hoje. Até quando você vai ficar com um pé para fora da igreja e o outro dentro da igreja? Até quando você vai fingir fidelidade a Deus, estando dentro da igreja sendo uma pessoa e fora outro? Até quando você vai falar, não, Deus, eu sou fiel contigo, e nem dizima na igreja? Acaba aqui roubando a bênção dos outros. Porque às vezes nós somos assim. Quando o pastor chama, você é a primeira pessoa a estar na frente para pedir oração. Quando há uma campanha, você é a primeira pessoa a sentar na igreja. Quando há algo que a igreja está oferecendo para o benefício do seu povo, você é o primeiro que está, mas não aparece para dizimar. Quando chega a tua hora de dizimar, você faz cara feia. Você faz de conta que não é contigo. Faz de conta que não é a tua vez. Você vai dizimar no próximo mês, na próxima semana. E quando é para receber a bênção, você acaba roubando a bênção de outras pessoas que estão ali, que são fiéis, que vêm para cultuar, para adorar, para dizimar, para ofertar, para melhorar a casa de Deus, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas o Senhor está perguntando, até quando cocheareis? Até quando você vai estar com dois pensamentos? Fazendo a tua vontade e querendo fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é uma só, e nós devemos seguir a vontade de Deus. Mas quando temos dois pensamentos, quando nós decidimos fazer a nossa vontade, achando que a nossa vontade é soberana, achando que o que a gente está fazendo é certo, e não dando ouvidos, e não orando a Deus e apresentando a Deus o que queremos, a nossa família, a nossa adoração, nosso trabalho, nossa saúde. Quando nós não apresentamos a Deus, nós estamos fazendo a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, amada igreja. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Mas você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ter dois pensamentos. Ou você é, ou você não é. Ou você é frio, ou você é quente. Você não pode ser morno. Está sendo pesado, apóstolo. Mas o Espírito Santo de Deus nos traz no dia de hoje para mandar falar para a igreja. Vocês estão vendo que eu não estou brincando de ser Deus? Eu posso mudar a situação de uma hora ao outro. Não pense vocês que eu não sou Deus, que eu estou brincando.
Ah, não, falta muito para ele voltar ainda. O Senhor está dizendo: não, falta pouco. Eu posso mudar a situação de uma hora a outra, rapidamente, num estalar de dedos. É muito ligeiro. Quem estão brincando são vocês, não sou eu, diz o Senhor. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai estar com um pé dentro da igreja e outro no mundo? Até quando você vai ser uma coisa dentro da igreja e na tua casa outro? Até quando? Até quando, diz o Senhor? Porque nessa versão, aqui nós lemos a palavra de Deus, que quando neste tempo havia muitos Baals, Baal era representado por várias formas e vários nomes. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Mas chega de brincadeira. Chega de brincar com a palavra de Deus. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, quarentena, todo mundo em casa, todo mundo sem poder sair. Mas aí a gente pensa, não é um descanso? É para mim assistir filme, para mim assistir futebol, para mim assistir qualquer coisa? Não. É para consertar o altar. A igreja precisa consertar o altar. O altar está desarrumado. O altar está estragado. O altar precisa ser consertado. É para isso essa quarentena. É para consertar o altar. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor está falando para mim e para você. Quem é a igreja? Quem está dentro da igreja? São os blocos de tijolos? É pedra, é madeira? São cadeiras? São os instrumentos? É o microfone? É a televisão? É a mídia? O que é a igreja para você? É o YouTube, Facebook? O que é a igreja para você? A igreja somos nós. Somos nós. E às vezes a gente falha tanto, querendo contratar grandes nomes de pregadores, grandes nomes de cantor gospel, show gospel para encher. Quem? O quê? Alegrar a quem? Fazer a vontade de quem? É tempo de consertar o altar. Consertar o altar. O Espírito Santo de Deus, através desta mensagem, está fazendo a mesma coisa, o mesmo convite que Elias fez. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar está quebrado. O altar está quebrado. Precisa ser consertado. Precisa ser consertado.
E quando nós lemos a Escritura Sagrada, a situação espiritual, a vida espiritual daquele povo, do povo de Israel, naquele tempo, é o mesmo de hoje, não muda em nada. É um caos total na vida espiritual. A situação espiritual daquele povo é o mesmo de hoje. É o mesmo de hoje. É cada um fazendo ídolos para si próprio. É muitos ídolos. É muitos nomes. Se há somente um Deus. Se existe somente um Deus. Mas hoje em dia existem muitos ídolos. Há muitos Baals. É cada pessoa adotando para si um Deus segundo aquilo que lhe convém, aquilo que é bom para você. Ah não, Deus está demorando demais, eu vou pegar para mim esse Deus aqui, eu vou pegar para mim esse Deus aqui, eu vou pegar para mim esse Deus, vai ser mais rápido, eu vou acender vela, eu vou pagar promessa, eu vou fazer isso, porque vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Porque convém a cada pessoa adotar um Deus diferente daquele que é todo-poderoso. E quando lemos aqui no início, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. E naqueles tempos, de igual maneira hoje, tem muitas pessoas querendo servir ao Senhor de forma misturada. Vou servir aqui e vou servir ali. Vou oferecer um pouquinho aqui, vou oferecer um pouquinho lá. Vou fazer isso aqui, vou fazer isso lá. O Senhor está falando. O Senhor está falando com cada um de nós neste momento através dessa mensagem, amada igreja. É porque Ele me ama e Ele te ama também. É por isso que Ele está falando desta maneira comigo e com você. Vamos consertar o altar. Porque Elias, ele convocou todo aquele povo, os profetas de Baal, para subirem com ele lá no Monte Carmelo. Para quê? Para fazer uma prova. Para que se saiba verdadeiramente quem é Deus. Ou se Baal era o Senhor. Mas a prova consistia em quê? Preparar os bezerros. Preparar 2 bezerros. Holocaustos. Um para Baal e outro ao Senhor. Mas aquele que respondesse com fogo, aceitando o holocausto, era o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Todo o povo concordou. Era um desafio lá no Monte Carmelo. Era um desafio. Os profetas de Baal prepararam aquele sacrifício. Invocaram o nome do seu Deus, do seu Baal até o meio-dia. Nada de resposta. Nada aconteceu. Aí Elias disse: povo, venha para cá, se achegue a mim. E o povo se achegou a ele. Aí depois o povo, conjuntamente com Elias, começou a preparar a restauração do altar do Senhor que estava quebrado.
O altar está quebrado, amada igreja. E o que significa altar? Lugar alto. Representa um lugar de adoração a Deus, de louvor a Deus, de oração, de clamor a Deus. E esse altar está apontando para a minha e para a sua vida, para o meu e para o seu coração, que foi criado para louvor, para adoração ao Senhor, mas que está quebrado neste momento. Está quebrado por causa do mundo, está quebrado por causa do pecado, está quebrado por causa da desobediência do homem, por causa de outros deuses que tem estabelecido. Quando o altar do Senhor está quebrado, quando o altar do Senhor está em ruínas, o inimigo ele se apodera, ele pega e ele faz o estrago. O altar está quebrado, amada igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se manifestou de forma humana para restaurar a minha e a sua vida. O altar de Deus. O altar de Deus. Para que dessa maneira ele viesse a lançar um convite para mim e para você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que nós estamos aprendendo com essa palavra, com essa mensagem hoje? O que nós aprendemos com o procedimento de Elias? Que ao restaurar o altar do Senhor, ele estava mostrando para aquele povo, está mostrando para mim e para você hoje, para as nossas próprias vidas, a necessidade de restaurar, da restauração do nosso altar diante do Senhor Todo-Poderoso. Mas de que maneira? De que maneira? Eu quero ler mais uma vez para vocês aqui no início. Aqui no início, o que disse? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E o que nós estamos aprendendo aqui? Que nós precisamos voltar a consertar, a restaurar o altar que está quebrado. Voltar à verdadeira adoração a Deus. Adorando em espírito e em verdade. Destruindo todos os ídolos das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração, do nosso cotidiano. Com essa situação que está acontecendo agora, permissão de Deus, algo tem que mudar na sua vida. Algo tem que mudar na sua atitude. Algo tem que mudar na tua vida espiritual. Algo tem que mudar na tua vida ministerial. Algo tem que mudar no teu chamado. Restaurar o altar quebrado. Está apontando para todos os detalhes da nossa vida, para a obra do nosso Senhor Jesus, aquilo que Ele realizou por mim e por você, para nos restaurar espiritualmente e nos conduzir à verdadeira adoração ao Pai. Aleluia! Aleluia! E quando nós vemos que Elias pegou as pedras, representando as 12 tribos de Israel, o povo de propriedade do Senhor, é o que nós lemos lá no Velho Testamento, lá em Josué, a igreja do Senhor Jesus, no Novo Testamento, lá em 1 Pedro,
Lá em Apocalipse nós lemos também, Elias construiu o altar com 12 pedras para mostrar ao povo de Israel a sua propriedade e o direito que o Senhor tinha sobre o seu povo. Aquelas 12 pedras eram um memorial que ele tinha estabelecido para lembrar a sua aliança, a sua fidelidade com Israel. As 12 pedras. A fidelidade do Senhor com o povo de Israel, em relação à igreja do Senhor. E ainda hoje ele tem o mesmo propósito, para com todo o povo. Nós somos propriedade do Eterno. E quando nós vemos aqui que ele fala de rego, aponta para quê? O rego estava separando o quê? Para separação do mundo, para separar você do mundo, para separar você, igreja, daquilo que é impuro, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é errado, daquilo que leva à perdição. Separar você do pecado para a santificação, para a consagração ao Senhor. O rego estava demonstrando para mim e para você, está falando de povo exclusivo. Exclusividade do povo de Deus, exclusividade para Deus. O nosso Eterno, ele não aceita duplicidade. Ele não aceita dois pensamentos, ou você é, ou você não é. O rego representa a separação, santificação, consagração. As 12 pedras somos o quê? Propriedade de Deus. Quando nós lemos no decorrer da palavra que fala de lenha, a lenha tipifica a natureza do homem. A natureza daquele que precisa ser consumida pelo fogo do Espírito de Deus no altar. É o nosso serviço ao Senhor. É a nossa dedicação à obra de Deus. Quando o homem se consagra, quando a mulher se consagra, quando ele se entrega ao serviço do Senhor, ele é como a lenha que queima o sacrifício em adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que o Senhor está querendo de mim e de você. Essa entrega total que representa a lenha. É a entrega total do nosso ser na realização da sua obra. Chega de dois pensamentos. Até quando cocheareis? Até quando você vai falar, não, Jesus irá demorar para voltar? Tudo isso é mentira. Será? Quando? Por quê? Demora tanto? Ei! Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O Senhor quer de mim e de você verdadeira adoração. Entrega total para a obra do Senhor. E quando se pega o novilho, porque fala de novilho também, aqui está falando do próprio Senhor Jesus, que foi sacrificado por mim e por você, para que pudéssemos ser restaurados e aceitos pelo Pai. Porque foi Jesus, foi Ele que tomou o nosso lugar sobre o madeiro. Foi Jesus que se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Foi Jesus. Aqui quando fala de cântaros, traz água, traz mais água, fala de 4 cântaros d'água, representa os 4 evangelhos
do Novo Testamento, mostrando o cumprimento das profecias e da lei na vinda do Senhor Jesus. São base para que toda a igreja, são base para toda a doutrina, sobre toda a qual a igreja tem que ser edificada. A água representa o quê? Que purifica, que refrigera o homem e a mulher dos seus males, dos seus pecados, do seu velho homem e da sua velha mulher. Aqui fala de 3 vezes. 3 vezes. Presença da Trindade para confirmar a palavra de Deus. A resposta com fogo aponta para o batismo com o Espírito Santo, para transformar o homem, para transformar a mulher e selar a obra em sua vida. Ele é o sinal, é o penhor da herança de Deus para o servo. O fogo está indicando que o Senhor aceita como filho. O fogo, a resposta com fogo, está apontando também para o arrebatamento da igreja. Quando acontecerá? Quando ela se cumprir toda a vontade de Deus. Quando se cumprir toda a vontade de Deus. Aqui fala de sangue também, o sangue do novilho. Apesar de não ser mencionado, ela não pode ser esquecida também, pois foi derramado sobre a lenha, sobre o altar das pedras, de pedras que estava ali. Escorreu até o rego, misturando-se com a água, mostrando que o clamor pelo sangue de Jesus está em tudo na obra de Deus, na vida do ser humano. Tudo é permissão de Deus, amada igreja. Tudo é permissão de Deus. E se tudo Ele permitiu, é porque está precisando consertar o altar. Precisamos consertar, amada igreja. Lembre-se, o altar estava quebrado. Por isso Deus permitiu tudo isso. O altar estava quebrado. Quem sabe você estava mais focando para as coisas terrenas, humanas, para as coisas da carne. O altar estava quebrado. Precisamos restaurar o altar do Senhor. Eu sei que essa mensagem, eu sei que tudo isso que Deus permitiu acontecer vai mudar muita coisa na tua vida espiritual, na tua vida como cristão. Não mais cocheareis entre 2 pensamentos. Você vai ver que as coisas de Deus é séria e são verdadeiras. Que o Espírito Santo continue a ministrar no teu coração. Logo, logo estaremos cultuando novamente, mas agora em espírito e em verdade, não mais em 2 pensamentos. Não mais em 2 pensamentos. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus esteja com todos vocês e com todos de sua família. Amém, amém e amém.